Considere um pêndulo construído com uma esfera de massa 1 kg, presa ao teto por um fio inextensível, completamente flexível e com massa desprezível. Note que essa massa se desloca dentro de um fluido, o ar, que exerce na esfera uma força de arrasto em sentido oposto ao seu vetor velocidade. De modo simplificado, a força de arrasto na esfera pode ser descrita como, e aí ele dá uma expressão dizendo que a força F é menos B vezes V, onde V é o vetor velocidade da massa e B uma constante positiva. Assim, é correto afirmar que no ponto mais baixo da trajetória, a força de arrasto é, e aí se você olha para as alternativas, ele quer que a gente determine a direção, se é horizontal ou vertical, e quer que discuta o módulo, se nessa posição, o ponto mais baixo da trajetória do pêndulo, se essa força vai ter valor máximo ou se ela vai ter valor mínimo. Imagine um pêndulo na sua posição de equilíbrio. Se ele é deslocado dessa posição de equilíbrio, significa dizer que em relação àquela posição inicial, ele está mais alto, então está ganhando energia potencial. A partir do momento que esse pêndulo é solto, ele pode cair perdendo essa energia potencial e transformando de volta em energia cinética. Dessa maneira, pode-se observar estroboscopicamente o movimento. E o que significa isso? Uma fotografia como essa que você está vendo, ela representa posições sucessivas ocupadas em iguais intervalos de tempo. Ou seja, um equipamento tira várias fotografias durante o movimento da massa pendular. Como essas fotografias são feitas em intervalos de tempos iguais, a gente pode, a partir dos espaços percorridos, analisar, por exemplo, o comportamento da velocidade. E aqui fica bem claro que a velocidade começa baixa e depois vai aumentando. Velocidade crescente ao longo do movimento. Porque à medida que o objeto desce e vai perdendo energia potencial, vai ganhando energia cinética. No mínimo de potencial, que é exatamente no ponto mais baixo, ele estaria com o máximo de energia cinética, portanto, o máximo de velocidade. Então já é possível dizer que no ponto mais baixo da trajetória é o ponto onde a velocidade da massa pendular se torna máxima. Depois que ele passa dessa posição, então a velocidade volta a diminuir e a gente pode analisar isso pelos espaços percorridos que vão ficando cada vez menores. Aqui eu tomei o cuidado de mostrar que a amplitude, depois que ele passa do ponto de equilíbrio, não vai ser a mesma do que era no início. E nesse caso, por quê? Porque não há conservação da energia, porque a força de arrasto ela é uma força dissipativa, é uma força de resistência. Portanto, há uma perda de energia mecânica, de tal maneira que a massa pendular vem de uma posição bem alta, mas não consegue recuperar essa posição porque ela perde energia no meio do caminho. Apesar disso, repito, no ponto mais baixo da trajetória é certamente o ponto onde a velocidade é máxima. Observando a expressão que foi dada e onde se diz que o B é uma constante, então fica claro que se B é constante, B representa a razão entre os módulos da força e da velocidade. Essa razão, nesse caso, seria também constante. Logo, isso significa dizer que F e V são vetores cujos valores são diretamente proporcionais. Portanto, onde a velocidade for máxima, a força de resistência do ar também será. Agora, para desenharmos a força de resistência do ar, é preciso ficar atento que o texto fala que o cálculo da força de arrasto tem um sinal de menos que aparece aqui na expressão vetorial. E isso para representar que a força de arrasto tem sentido oposto ao vetor velocidade. Faz sentido, já que é uma força de resistência. Então, se nós estamos
no ponto mais baixo da trajetória, esse é exatamente o ponto em que o fio do pêndulo está na direção vertical. Sabendo que o vetor velocidade do movimento é sempre tangencial à trajetória, e sabendo da geometria que numa circunferência, como é o caso da trajetória do pêndulo, nós temos a tangente e o raio sempre perpendiculares entre si, então isso significa dizer que nessa condição o vetor velocidade está na direção horizontal. Visto pela expressão que a força de resistência do ar é uma força de sentido contrário ao vetor velocidade, então, nesse caso, a força de arrasto tendo a mesma direção, porém sentido oposto ao da velocidade. Dessa maneira, podemos então afirmar que no ponto mais baixo da trajetória, a força de arrasto tem o seu valor máximo e direção horizontal, o que nos deixaria com a resposta correta, alternativa C de casa.